Eu me sinto bem confiante ao dizer que histórias de zumbis já deram uma boa cansada, né? Tantas histórias, livros, filmes, jogos... É bem difícil, pelo menos pra mim, querer continuar consumindo obras de zumbi. Mas antes de eu ter o meu PlayStation 4, eu ouço falar de The Last of Us. De como o jogo é um dos melhores do PlayStation. E é incrível perceber o momento em que uma obra começa a dar os seus primeiros passos pra ficar marcada na história da cultura pop. Essa foi a sensação pra mim ao assistir o primeiro episódio da série da HBO. E de fato, isso me deixou muito feliz pela sensação de ver milhares, milhões de pessoas podendo conhecer uma história que eu já acho tão incrível, tão cheia de carinho e de intenção, que eu tive a felicidade de conhecê-la lá na mídia original, no começo da pandemia em 2020, quando eu joguei o Last of Us e o Last of Us Part 2. E eu sempre tive a certeza de que quando trouxessem essa obra pra TV, seria sucesso imediato. Muito simbólico essa série sair agora em 2023, pois o primeiro jogo foi lançado em junho de 2013. 10 anos que quem gosta de videogame ou ouve falar de The Last of Us ou teve a oportunidade de jogar. São 10 anos que The Last of Us se consolida como uma obra que é sempre falada. Com apenas 2 jogos, ou seja, a gente pode considerar esses 2 jogos como 2 capítulos de uma obra, né? E tendo apenas 2 capítulos, cara, ninguém consegue deixar The Last of Us morrer. Isso porque, pro bem ou pro mal, essa é uma obra que marca todo mundo que passa por ela. Ninguém consegue ser indiferente a essa história. Queria, inclusive, que The Walking Dead terminasse agora em 2023, ao invés de ter acabado em 2022. E eu sei que é bem sádico da minha parte desejar que The Walking Dead tivesse durado mais um ano. Ninguém merece. The Walking Dead, tal como seus zumbis, veio se arrastando com tanta falta de vontade que, eventualmente, a série se tornou aquele zumbi sem perna que no meio da rua, que todo mundo olha e fala, cara, isso daí não vai chegar em lugar nenhum não, e não vai conseguir fazer mal pra ninguém, pode ficar em paz. Mas a própria The Walking Dead trouxe o auge dos zumbis na cultura pop para no final ela mesma se tornar o símbolo dessa saturação. Eu não li os quadrinhos, então eu não atesto por essa obra. Talvez eles sejam incríveis, eu não sei. Enquanto The Last of Us foi fazendo o seu nome no mundo dos games, e através do boca a boca, foi conquistando pessoas que nem se interessam por videogames, só pela sua história extremamente poderosa. E bom, alguma coisa precisa explicar a longevidade dessa obra, né? Alguma coisa precisa conseguir explicar porque The Last of Us conquista tantas pessoas. E é essa a resposta que eu quero encontrar com esse vídeo. Afinal, o que faz The Last of Us ser uma história de zumbis tão diferente? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, esse vídeo é completamente sem spoilers, tá bom? Se você não começou a assistir a série e tá querendo decidir ainda se você vai assistir ou não, fique em paz, pode assistir esse vídeo sem medo. Mas já aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo, fechou? Vamos lá. Pra qualquer coisa que a gente for fazer ou criar na vida, seja uma história, uma música, um móvel, uma comida, literalmente qualquer coisa, antes é indispensável que você saiba o que faz com que aquela coisa seja aquela coisa. E além disso, que você saiba o que a faz funcionar. Você quer construir uma cadeira? Primeiro, você precisa entender como funciona a estrutura dela. O que é indispensável e o que não é. Ah, eu quero fazer uma cadeira com só 2 apoios. Primeiro, você já é muito bom construindo cadeira com 3 ou 4? Segundo, por que você quer só 2 apoios? É só pela estética? Talvez você queira fazer um bolo. Você quer tanto que a massa esteja fofinha, quanto que o sabor esteja gostoso. Quais são os elementos da massa responsáveis por cada coisa? Não que você precisa entender de maneira prática a função do ovo ou da farinha no bolo, como eles quimicamente fazem o bolo. Eu não sei te dizer de fato essas coisas. Ora, o ovo dá liga, a farinha dá estrutura, o fermento faz crescer, sei lá, é mais ou menos isso. Pra tudo você pode só seguir a receita. Muita gente diz que pra certas coisas não existe receita de bolo pra você seguir. Mas olha, na verdade, muita coisa existe sim. É óbvio que cadeira tem receita pra você seguir, mas veja, música tem receita, histórias têm receita. Histórias e músicas possuem estruturas e padrões que te ajudam a definir os seus gêneros. Você montando algo em cima deles vai te garantir algum resultado dentro do esperado. Talvez não algo memorável, possivelmente algo genérico, caso você só siga a receita. Ora, algo genérico literalmente é alguma coisa que não faz nada além de se encaixar dentro do seu gênero. É algo que unicamente pode ser percebido e interpretado como dentro do seu gênero e nada mais. É por isso que quando a gente vê alguma coisa muito básica, muito sem sal, é uma coisa genérica. Agora, se você quiser chamar atenção, ser diferente, você vai precisar inovar. E para inovar, você vai precisar sim entender como cada elemento contribui na receita. Você quer fazer um bolo sem ovo? Tudo bem, desde que você entenda a função que o ovo tem no bolo e que você encontre algo que realmente consiga a substituir. Mas francamente, se eu fosse fazer um bolo diferentão, eu não ia querer substituir o ovo. É claro que se você for vegano, é natural
natural que você vai querer substituir o ovo. Não é desse caso que eu tô falando. Afinal de contas, ser vegano por si só já é um motivo extremamente válido pra você tirar o ovo da receita de um bolo. O complicado de você tirar o ovo da receita é porque o ovo é uma coisa bem estrutural. Pra você inovar, você não precisa mexer muitas vezes na estrutura. Você pode mexer nos adornos. Ora, um bolo de cenoura com chocolate pode ficar muito mais rico se você coloca canela no brigadeiro. É uma pequena modificação que vai fazer com que o seu bolo fuja do genérico, se torne algo único, algo diferente. The Last of Us não é uma obra que propõe nenhuma subversão no subgênero do zumbi, mas ela entende o que faz uma boa história de zumbi ser uma boa história. Além disso, ela também entende o que não fazer na hora de contar uma história de zumbi. Na série de The Last of Us, o ano é 2013, e uma grande epidemia assolou os Estados Unidos e, eventualmente, o mundo, com o fungo Cordyceps, que infecta as pessoas, as tornando extremamente agressivas e canibais. Existem casos muito avançados da infecção e que resultam em pessoas com estágios do Cordyceps simplesmente assustadores. A primeira coisa que chama a atenção da gente é que, por mais que a história em si se assemelhe a uma história de zumbi, imageticamente em tom da narrativa, apesar disso, as pessoas não estão mortas, elas estão doentes. Isso traz uma carga diferente, pois ao matar alguém infectado, você está matando uma pessoa que ainda tá viva. Apenas se tivesse uma cura. A história em si se passa 20 anos depois do início da infecção e acompanha Joel, um carpinteiro que se tornara um contrabandista para sobreviver neste mundo pós-apocalíptico. Ele é contratado para levar Ellie até a base dos vagalumes, importante facção que acredita ser capaz de desenvolver uma cura para a infecção, já que Ellie é imune ao Cordyceps. Eu garanto que a informação da Ellie ser imune não é um spoiler, tá? Então eles saem em sua jornada, bem no estilo road movie, filme de estrada, para atravessar os Estados Unidos e chegar na base dos vagalumes em Salt Lake City. Uma característica de histórias de estrada é a relação entre os personagens dessa jornada e mais, a construção do vínculo entre os dois. O Joel é um texano que se tornou frio e fechado ao longo dos anos, o que é entendível, pois ele é uma pessoa que viu o começo do apocalipse e 20 anos depois ainda tá vivo. Esses 2 anos de pandemia que a gente viveu já fez mal pra caramba pras nossas cabeças. Imagina 20 anos vivendo literalmente o fim do mundo. Enquanto a Ellie é uma menina que nasceu pós-Cordyceps, o pessoal brincava no Twitter que quem nasceu durante a pandemia, né, do Covid, eram os Coronials. Quem nasceu pós o Cordyceps era o quê? Cordycepers. Mas a Ellie nunca conheceu o mundo como ele era antes do fim. Ela é uma pessoa que nasceu num mundo onde os humanos não possuem mais espaço. Se ser adulto num momento como esse já é difícil, imagine ser criança. Como você cresce sem ter a sua inocência completamente roubada de você, sendo que o mundo do lado de fora dos poucos portões que te protegem literalmente é um terror. A infecção do Cordyceps é muito ingrata. Apenas um corte ou uma mordida já é o suficiente. Falando dos jogos, os fungos se propagavam pelo ar também. Existem muitas cenas do jogo em que os personagens estão de máscara, mas optaram por tirar esse elemento da série. Essa foi uma decisão que eu fiquei um pouco triste, eu achava bem legal essas partes de máscara do jogo, mas pra ser bem sincero, elas não vão impactar tanto assim a história. E sei lá, eu só fiquei pensando no Pedro Pascal cruzando os braços, fazendo um bico e falando: ah não, gente, eu já faço Mandaloriano, já é uma série em que eu faço e que todo mundo não vê o meu rostinho bonito na tela. Se vocês puserem máscara em mim nessa série, vocês vão ter que se ver com a minha mãe. Mas voltando na Ellie, eu penso em crianças que têm dificuldade de serem crianças. E ela mal tem espaço pra brincar, pra poder sonhar, pra poder fantasiar o mundo, para ela crescer e eventualmente ter autonomia, ter força, estar pronta para de fato ser adulta. A Ellie, inclusive, ela tem o senso de que ela vai salvar o mundo, e é até difícil fazer ela mensurar o quão grande, o quão significativo isso poderia ser, por conta dos recursos tecnológicos que eles têm à disposição nesse momento. E com as limitações geográficas também, né? A Ellie não tem noção o quão grande o mundo de fato é. Então nós temos um personagem que não é bom em lidar com sentimentos, e uma personagem que ainda tá crescendo, tendo que lidar com o mundo ou com o que sobrou dele. A Ellie tem muito interesse em histórias em quadrinhos que ela e o Joel encontram em mercados, em casas que eles invadem, que estão completamente abandonadas, né? E além disso, a Ellie gosta bastante de música. E esse é um elemento muito importante em The Last of Us. Trilha sonora intimista no violão, do argentino Gustavo Santaolalla, que é extremamente carregada de intenção. E essa é uma ponte muito forte entre esses dois personagens, a música. O Joel toca violão e, eventualmente, a Ellie vai aprender também. E justamente esse elemento que mostra pra mim a grande característica de The Last of Us, que faz com que ela seja uma história de zumbi tão diferente do que se espera ver. A conexão
entre os personagens. Essa é uma história em que os personagens são o elemento central. E dizendo dessa forma pode soar um pouco estranho, pois ora, todas as obras elas são conduzidas pelo olhar dos personagens, não é mesmo? Acontece que nem sempre os personagens são o elemento mais importante. A própria The Walking Dead era uma série muito mais sobre o seu mundo do que os seus personagens em si. Existem obras em que o foco está na expansão e no desenvolvimento do seu próprio mundo, como The Walking Dead. Outras obras o foco está no desenrolar da história. Para quem lembra de Guerra Mundial Z, tá aí um ótimo exemplo. É uma história de zumbi que o foco é 100% a trama ser desenrolada, enquanto The Last of Us é uma obra de personagem. Isso quer dizer que você não deveria esperar grandiosidade. Pelo menos não grandiosidade dentro dos padrões do que uma cena grandiosa numa obra de zumbi quer dizer. O desenvolvimento emocional dos personagens é o ouro. Essa é uma obra que se importa muito mais com como o mundo que eles construíram afeta os personagens do que com o mundo em si. A graça de The Last of Us não tá em como o resto do mundo lidou com o Cordyceps, quais são as variantes de Cordyceps, como a doença se espalhou e quais os efeitos dela como um todo. Não que isso não seja interessante, mas nessa obra isso não é exatamente o que importa. O que importa é como este mundo, como este cenário, como este palco moldou Joel e Ellie para serem pessoas que navegam juntas neste caos. Como eles percebem que eles precisam um do outro. Como nós, pessoinhas, aprendemos a entender que nós só nos completamos no outro. A música que a gente toca pode ter um significado pra gente sim, mas essa música se completa quando a gente toca pro outro ouvir. Por isso que The Last of Us, fazendo parte de um subgênero saturado, se mostra tão forte na sua terceira empreitada. Veja, ela impressionou o mundo dos games no seu primeiro jogo, arrebatou o mundo dos games no seu segundo jogo, e agora vem pra conquistar a cultura pop inteira com a sua série de TV. Por um lado, curioso, eu não vejo The Last of Us abrindo caminho para mais obras de zumbis caírem no gosto das pessoas, para que novas obras de zumbis possam ver a luz do sol. Eu acho que não, pois a experiência final da obra, o que fica com a gente quando ela acaba, é a relação do Joel e Ellie. São as decisões tomadas e pensar nas consequências. Honestamente, quando essa primeira temporada acabar, ano que vem, quando a gente estiver esperando a segunda temporada, existe uma chance de você nem se lembrar que The Last of Us é uma série de zumbi. Você vai lembrar direto do Joel e da Ellie, pois esses personagens são maravilhosos, são complexos e falhos, assim como todos nós. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você tá acompanhando The Last of Us, eu tô muito animado dessa obra tá vindo pro mundo todo poder assistir, todo mundo falar toda semana, ela ser o assunto que começa segunda-feira, sabe? É uma obra fenomenal que eu sempre vi todo o potencial do mundo pra ela ter a fama que ela vai ter agora, e eu tô muito animado pra acompanhar isso, pra falar mais dela aqui no canal. Inclusive, eu já comecei, no dia que esse vídeo tá saindo, eu já comecei a fazer vídeos companions, né, videozinhos falando episódio a episódio. Esses vídeos, eles vão ter até 1 minuto, eu tô testando os shorts, se flopar nunca existiu. Mas, bom, os shorts, eles estão cada vez mais sendo relevantes aqui dentro do YouTube. Então, essa é uma série que eu pensei, cara, eu acho que vale a pena eu investir, eu fazer esses vídeos a cada semana, né, fazer um videozinho do episódio da semana pra postar nos shorts, postar no meu TikTok também, no meu Instagram. Vamos ver, né, o como isso vai ajudar o canal. De todo jeito, quando a temporada acabar, é bem possível que eu volte pra falar dela como um todo, mas se você quiser me ver falando de The Last of Us semana a semana, só se inscrever no canal, ativar as notificações, eu nunca falo pra ativar as notificações, né, e assistir os videozinhos lá no Shorts, beleza? Do mais, manda esse vídeo pra um amigo seu que curte The Last of Us também, pra gente poder trocar essa ideia. Eu sou o Luiz Felipe, esse é o Lip Sem Foco, e até a próxima.